Raquel, falando de um caso, falando de autos de processo, é um caso que ainda choca o Brasil, que ainda repercute bastante, que é o caso do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, né? Numa denúncia que foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça, né, a Procuradoria-Geral da República, sob seu comando, apontou na época o ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, como o arquiteto do homicídio de Marielle e de Anderson, né? Desde então, a linha de investigação não caminhou para isso, mas caminhou para outra linha que coloca Rony Lessa como executor, mas que ainda não apontou mandantes, né? É. Eu queria que você avaliasse isso. Por que que Brasão não foi? Por que que essa linha com Brasão não deu sequência? O que que a gente pode esperar disso? Leonardo, a sua pergunta me dá a oportunidade de falar sobre isso, ainda não dei entrevista sobre esse assunto, em alguns aspectos, ainda que brevemente. O primeiro é que o assassinato da Marielle e do Anderson são um fato histórico muito importante na história brasileira, porque calou-se uma representante da população eleita no estado do Rio de Janeiro. Então, assassinar alguém que exerce um mandato parlamentar é sempre um problema grave para a democracia. E por essa razão, desde o primeiro momento, no dia do assassinato, eu entrei em contato com autoridades no Rio de Janeiro e, no dia seguinte, me dirigi com toda uma equipe do Ministério Público Federal, grande equipe, a Secretaria de Direitos Humanos do meu gabinete de procurador-geral e a Secretaria de Direitos Humanos do Conselho Nacional do Ministério Público, para que nós víssemos do que se tratava. E ali tivemos uma interlocução grande com várias autoridades, na ocasião com o interventor do Federal no Rio, com o ministro da Segurança Pública, que era o ministro Raul Jungmann, com as autoridades policiais designadas para abrir a investigação e com os membros do Ministério Público do Rio. Então, eu dei a importância que me pareceu que devia ser dada a um fato que, desde o primeiro momento, compreendi como não sendo apenas calar a voz de uma militante de direitos humanos, mas uma militante de direitos humanos importante investida de um mandato parlamentar. Esse é um sinal que eu acho que o Procurador-Geral da República, a Procuradora-Geral, precisa dar. Isso significa defender a democracia, na minha impressão. E, devido aos compromissos brasileiros com a defesa de direitos fundamentais e a democracia, fruto de assinatura de vários tratados que o Brasil assinou no âmbito da ONU, no âmbito das organizações internacionais, eu abri, desde logo, uma investigação preliminar para acompanhar aquela investigação. Então, não era um procedimento de incidente de deslocamento de competência, mas era um procedimento que acompanhava a evolução das investigações. Ou seja, não houve uma federalização, mas só um acompanhamento por parte da instância federal. Uhum. Exato. Para sinalizar claramente que, se houvesse algo, eventualmente o incidente poderia ser deflagrado. E foi no curso disso, houve alguns contratempos, mas foi no curso disso que foi colhida o depoimento de um prisioneiro que estava numa prisão de segurança máxima em Mossoró, que apontava que aquela investigação inicial da Polícia Civil do Rio de Janeiro o apontava como executor, mas ele não era, e ele dava o caminho de quem seriam os executores. E instaurei um inquérito, que foi chamado de investigação da investigação, e esse inquérito mudou o rumo original da investigação, culminando com a identificação dos executores que hoje estão sendo processados no Rio de Janeiro. Nesse aspecto de quem são os executores, eu não interferi novamente, apenas quando instaurei o inquérito que investigava a investigação, porque ali havia indícios claros de que aquela investigação adotara uma linha que ia apontar como executores pessoas que realmente não tinham sido os executores. E isso deu certo. No entanto, remanescia, como ainda remanesce, a dúvida de quem são os mandantes.
No mesmo inquérito da Polícia Federal que investiga a investigação, a Polícia Federal trouxe ao meu gabinete elementos que apontavam quem são intermediários, não os mandantes. E essa é a denúncia que apresentei ao Superior Tribunal de Justiça, em face da pessoa que você nominou e outros, porque ali a Polícia Federal descobriu elementos de pessoas que intermediaram ações para obstruir a justiça. O que eles queriam? Manter o curso da investigação de executores, intermediários e mandantes fora dos verdadeiros culpados. Então, a denúncia que apresentei ao STJ, ela diz: esse membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com um agente de Polícia Federal aposentado, que trabalha no seu gabinete, interferiram junto com policiais federais para que fosse levada à Polícia Civil do Estado indícios que apontavam que os culpados não eram os verdadeiros culpados, eram terceiros. E esse fato está denunciado no STJ. Agora, quem são os mandantes, os intermediários da contratação dos executores, me parece que ainda é uma questão em aberto. E é por essa razão que eu propus o incidente de deslocamento de competência, não para identificar executores e obstrutores da justiça, mas para identificar mandantes. O Superior Tribunal de Justiça, e acato bem essa decisão, como sempre faço com as decisões judiciais, entendeu que essa questão deve continuar a cargo da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E é assim que nós estamos neste momento. A investigação de mandantes está a cargo, como sempre esteve, do Estado do Rio de Janeiro. Eu assinalei, tanto na denúncia que apresentei contra Domingos Brazão. Apresentei ali porque Domingos Brazão, como membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, tem foro no STJ. Né? E eu assinalava um dado importante. Na data do assassinato, havia uma intervenção federal no Rio, não em todas as estruturas do Estado, mas na estrutura da investigação, na estrutura da segurança pública. E nós não poderíamos deixar... Uma dúvida, desculpa te interromper, mas tirar uma dúvida, né? Mas então, na denúncia, Domingos Brazão ele não tinha sido apontado como uma pessoa que tenha participado da estruturação do homicídio, não como um arquiteto do homicídio? Não, ele é apontado como alguém que obstrui a investigação, levando a linha investigatória para um curso que não era aquele que chegaria aos verdadeiros executores. Ou seja, não é apontado como mentor do homicídio. Não é apontado como mentor do homicídio da Marielle, não. Ele é apontado como alguém que atua para que o curso do inquérito civil, da Polícia Civil, tomasse um outro rumo, que era exatamente o objeto do inquérito que eu havia instaurado meses antes, no âmbito da minha atribuição como Procuradora-Geral. Qual